Abençoados pela palavra, a voz de Deus falando ao seu coração. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos dando continuidade ao estudo do livro de Daniel, o futuro revelado. Nós vamos estudar neste momento o capítulo 4 do livro de Daniel. Nós sabemos que o reino da Babilônia teve uma influência muito grande sobre a história passada. E representada pelo rei Nabucodonosor, ela invadiu Jerusalém e levou cativos dentre o povo de Israel 4 jovens que decidiram ser fiéis ao Senhor. E através do exemplo desses jovens e da sua fidelidade, o rei Nabucodonosor recebeu informações e revelações de Deus que tinham como objetivo mostrar a ele a existência de um Deus que está acima de todos os deuses e mostrar para nós que a história mundial é controlada, é conduzida dentro dos planos de Deus para a salvação da humanidade e também para dar oportunidade àquelas pessoas sinceras que desejam um dia estar morando no reino de Deus, um reino de paz, de harmonia e de plena justiça. Nabucodonosor, apesar de receber todas as informações e as revelações de Deus, permaneceu com seu coração endurecido. O orgulho muitas vezes toma conta do coração daquelas pessoas que exercem funções de poder. E este foi o caso de Nabucodonosor. Ele entendia que Babilônia seria um reino que jamais passaria, apesar das revelações que Deus tinha dado a ele. Então Deus mostra a Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, que ele controla todas as ações e que ele é capaz de instituir reinos e derrubar reinos, instituir governos e também destituir governos. E assim, o capítulo 4 foi para Nabucodonosor uma experiência especial. Eu diria até a última oportunidade de Deus para que ele pudesse se arrepender dos seus pecados e reconhecer plenamente a soberania e o poder de Deus. Vamos então agora ao capítulo 4 do livro de Daniel, conhecer a experiência extraordinária que esse rei teve e como Deus procurou salvá-lo e conduzi-lo ao reconhecimento de que Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, procurando salvar a vida de Nabucodonosor, para que ele pudesse não somente ter um reino, mas ter o reino dos céus. Veja qual é a declaração de Nabucodonosor com relação a Deus. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Aqui nós vemos a declaração de um rei transformado. Um rei que reconhece a soberania e o poder de Deus. Mas não foi simples chegar a este momento. Deus deu a Nabucodonosor muitas oportunidades. Mas Deus teve que agir com mais firmeza para que Nabucodonosor entendesse que o seu reino, Babilônia, um dia iria passar.
mas que Deus tinha um plano especial para a própria vida dele. E Deus deu a Nabucodonosor um sonho. Vamos entender um pouco deste sonho neste momento. Nabucodonosor viu uma grande árvore. Uma árvore que crescia de uma forma extraordinária e podia ser vista ao longo da terra. Esta árvore tinha grandes galhos. Nesses galhos, as aves do céu faziam seus ninhos, encontravam abrigo. Esta árvore produzia muitos frutos, frutos em abundância, e os animais buscavam embaixo desta árvore sombra e também alimento. E nesse sonho foi revelado a Nabucodonosor que as nações, as pessoas eram alimentadas através da produção desta árvore. Mas chegou um momento em que surge um anjo do céu e recebe uma ordem especial. Corte a árvore, derrube os seus galhos, tire as suas folhas. Em outras palavras, destrua esta árvore, mas deixe o tronco e as raízes. Na realidade, quando você corta uma árvore, deixando o tronco e as raízes, existe uma grande probabilidade dela brotar novamente e produzir até mais do que produzia antes. Este foi basicamente o sonho. Agora vamos ver a sequência da história. Deus inclui neste sonho uma informação importante que se refere especificamente a Nabucodonosor. E essa informação está no capítulo 4, verso 16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta informação se refere especificamente à vida de Nabucodonosor. Deus diz nesse sonho que o seu coração seria mudado, que ele perderia a razão e que essa situação, que nós podemos até chamar de loucura, se prolongaria por 7 tempos ou 7 anos. Então veja o que aconteceu e qual foi a revelação de Daniel para Nabucodonosor. Diante desse sonho, Nabucodonosor ficou intrigado. Chamou os sábios de Babilônia, mas eles não puderam revelar o sonho. Ou não quiseram criar uma interpretação sobre esse sonho, porque eles sabiam que ali no reino havia um homem chamado Daniel e que Deus revelava a Daniel a verdade. Então, possivelmente, se eles criassem ali uma história em cima desse sonho, quando Daniel fosse chamado, Daniel iria apresentar a verdade e o rei Nabucodonosor ia saber que eles não estavam apresentando a verdade dos fatos. Então Deus usa Daniel para transmitir a Nabucodonosor a sua sentença. Os sábios não conseguiram dar a informação ou a revelação do sonho. Daniel é chamado. E quando o rei conta o sonho a Daniel, a Bíblia nos diz que Daniel ficou extasiado e em silêncio quase 1 hora. Então Nabucodonosor insiste com Daniel, dizendo: pode revelar o sonho, Daniel, não se preocupe. Então Daniel diz ao rei Nabucodonosor que o desejo do seu coração era que aquele sonho não se referisse a ele, o rei, mas que pudesse ser aplicado a outros governantes. Mas na realidade o sonho era uma advertência para Nabucodonosor, acompanhada de uma sentença de Deus. Então vamos ver aqui algumas informações que Daniel deu a Nabucodonosor. Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio,
e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que cresceste, te fizeste grande, fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viste, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas deixa o tronco com as suas raízes, esta é uma sentença de Deus para o próprio rei. E esta é a interpretação, disse Daniel. Há um decreto do Altíssimo, e esse decreto virá sobre o Senhor. Serás tirado de entre os homens, passar-se-ão 7 anos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que o tronco e as raízes deveriam permanecer, a interpretação é que Deus vai restabelecer o teu poder. Mas primeiro, você terá que reconhecer o poder e a soberania de Deus. 1 ano se passou. Provavelmente Nabucodonosor até havia se esquecido daquele sonho. Mas um dia ele estava andando pelo palácio e fez uma declaração que desencadeou o cumprimento desta afirmação de Deus para a sua vida. No capítulo 4, verso 30, falou o rei Nabucodonosor e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Em outras palavras, Nabucodonosor diz aqui: esta é a Babilônia que eu construí com a força do meu poder. E para que eu pudesse usufruir de todas as fortunas desta cidade. E a Bíblia diz que enquanto Nabucodonosor estava extravasando o seu orgulho, a sua presunção, a sua soberba, Deus cumpriu a sua palavra. E Nabucodonosor perdeu a razão. Eu diria que Nabucodonosor ficou louco. E o seu comportamento se tornou como o comportamento de um animal. Nabucodonosor passou a agir como um animal. A Bíblia nos diz que os seus cabelos cresceram, os pelos do seu corpo cresceram como asas de águia. Nabucodonosor, literalmente, de forma visível, se tornou um animal selvagem e comia grama ou ervas, como os animais do campo. 7 anos se passaram e Nabucodonosor continuou naquela circunstância terrível, até que aconteceu algo importante. E veja o que a Bíblia diz a esse respeito. No fim daqueles 7 anos, ou ao fim daqueles 7 anos, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. O que nós podemos tirar de lição nesta declaração e nesta história? Primeiro, reafirmamos que a soberba procede à queda. O orgulho
humano nunca trará bons resultados. Deus espera que você e eu sejamos pessoas humildes, sensatas, pessoas que entendam que há um Deus que controla e guia o destino das nações e também a nossa vida, desde que nós permitamos. Duas forças atuam no mundo: as forças do bem e as forças do mal. Quando nós nos colocamos sob a orientação das forças do bem, com certeza teremos uma vida melhor, uma vida mais saudável. E não precisaremos passar necessariamente por experiências difíceis e até experiências impactantes na nossa vida. Esta história de Nabucodonosor nos mostra algumas realidades. A primeira realidade é que Deus controla todas as coisas. Deus permite que a história siga o seu ciclo, mas em determinados momentos Deus intervém com a intenção de salvar. Nós vimos isso, por exemplo, no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, Deus interviu para salvá-lo, prometendo enviar o seu filho para morrer em favor dos pecados da humanidade. Deus interviu na época do dilúvio, buscando salvar aquela humanidade, aquelas pessoas. Mas Noé e sua família, que creram nas palavras de Deus, é que foram salvos. Deus interviu também na cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade estava um caos, a impiedade era o que prevalecia. E então Deus decretou a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas Deus tirou de lá Ló e a sua família. Nós entendemos também que Deus vai estar interferindo neste mundo. E que no final dos tempos, Deus vai preservar o seu povo fiel. Deus também interfere na nossa vida, no sentido de nos salvar. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e tenham a salvação. Então, em muitas situações, Deus permite a dor e o sofrimento para que nós possamos refletir nas nossas ações e entender que a nossa vida só é bem vivida quando nós cremos e acreditamos nas promessas de Deus. Então, se você estiver passando por momentos difíceis, lembre-se de que Deus pode estar permitindo essas situações para transformar a sua vida e salvá-lo ou salvá-la. Deus não é o originador do sofrimento. Deus não cria o sofrimento. Mas Deus pode permitir muitas vezes o sofrimento para nos transformar, assim como transformou a vida de Nabucodonosor. Eu termino agora esta consideração lendo um verso muito importante também do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Temer a Deus é, sem dúvida nenhuma, a nossa declaração de sabedoria. A pessoa sábia é aquela que reconhece a Deus como Criador e mantenedor dos céus e da terra e também reconhece a Deus como Senhor da sua vida. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, mesmo que passemos por situações difíceis, nós temos aonde nos apegar. Nós temos aonde recorrer. E podemos também usufruir das promessas contidas na palavra de Deus. Deus promete nunca nos desamparar. Deus promete sempre estar ao nosso lado.
Deus promete nos dar força para vencermos as dificuldades da vida. E Deus termina as suas promessas dizendo: eis que eu farei um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais a dor, o sofrimento, a tristeza. Você gostaria de estar neste reino? Que tal neste momento orarmos ao Senhor Deus, colocando a nossa vida nas mãos dele, colocando todos os nossos projetos para que ele conduza e guia? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus Criador dos céus e da terra, em tuas mãos colocamos a nossa vida. Que se cumpra em nós o teu desejo, que nós possamos entender os teus caminhos e possamos alicerçar no nosso coração a certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Nos dê força, nos dê sabedoria para enfrentarmos todas as vicissitudes da vida e que os desafios que enfrentamos possam ser vencidos através do teu poder. É em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós fazemos este pedido e oramos nesta hora. Amém. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, quando continuaremos a estudar o livro de Daniel.